Olá, boa tarde, amigos. Infelizmente, tivemos problemas técnicos insolúveis e, por causa disso, a gente vai fazer uma gravação para não perder a oportunidade, né, de ouvir esses 4 brilhantes companheiros que tão gentilmente cederam ao nosso convite. Então, nós temos aqui esse convite, claro, que é para a live 2 do lançamento do livro El Caudillo Leonel Brizola, reedição 2020. Eu quero apresentar, em primeiro lugar, o Juramir Machado da Silva, que é o nosso grande convidado também aqui, o nosso convidado de honra, porque ele é uma sumidade em termos literários, em termos jornalísticos, é um historiador e um grande observador da cena política e social no Brasil. Ele escreveu 40 livros. Já vou me recolher aqui, só escrevi um. Mas é assim mesmo. Gente, aqui eu só escrevi 4, né? Mas mesmo assim, a muito custo. Então, o Juremi, eu quero só apresentar alguns dos livros dele. Vozes da Legalidade, tá? O Vozes... deixa eu ver aqui. Tá? Não sei se está ficando... Está certo. Vozes da Legalidade. Deu para ver. É a edição mais recente. 2012, eu acho. E ele tem aqui esse golpe militar, golpe midiático civil-militar, 1964, né? E tem mais o do Getúlio, esse sim, que é o best-seller, que é uma história romanceada do Getúlio e com uma linguagem muito peculiar, poética do nosso Juremi, e que aquilo ali, na época, não é, empolgou muitos leitores no Brasil inteiro. Foi uma edição da Record. Bom, e aí nós temos aqui a nossa Francis Maia, que é jornalista no Rio Grande do Sul. A Francis Maia, ela, juntamente com Carlos Alberto Colexa, ela supervisionava a cobertura jornalística do Leonel Brizola quando viajava ao Rio Grande do Sul. A gente sabe que o Brizola nunca deixou de lado o Rio Grande, apesar de ser governador lá no Rio de Janeiro. Então, a Francis Maia, ela trabalhou muito, teve muitos contatos com o Brizola e é uma grande assessora de imprensa hoje na bancada do PDT do Rio Grande do Sul. Depois nós temos aqui o Walter Schell, que é o editor do Pátria Latina, o site de integração latino-americana, e que já se transformou em emblemático em termos de comunicação, da intercomunicação dos vários países que integram a América Latina. Ele escreveu também recentemente o livro Cuba, A Culpa é de Fidel. Para quem não sabe, o Walter, ele gosta muito de Cuba e já foi... Olha ali o livro dele. Muito bem, vamos fazer propaganda do nosso produto aí. O Walter, ele tem uma grande ligação com Cuba e deve ter feito umas 40 viagens já lá. 56. 56, já aumentou. Teve um ano apaixonado por uma cubana, estive lá 8 vezes. Anos 90. E naquela época era duro para viajar para Cuba, porque você ia, não tinha voo direto. Você ia primeiro para a Europa, depois para passar para Cuba. Então, e aí temos o Guilhermando Campos, que é o nosso jovem professor da Universidade Federal de Ouro Preto. O Guilhermando tem mestrado em História e doutorado em Educação. Ele também coordena aquele site Tatu no Toco, que é um site através do qual a gente passou a conhecer os vídeos antigos do Brizola, todos no YouTube. Ele teve esse trabalho aí de oríferes, né? De condensar aquele trabalho, tecnicamente eu falo, porque é muito complicado, você tirar do videocassete e mandar lá para o YouTube. Então, meus Garimpeiro, né? Hein? Em Minas Gerais a gente é bom no garimpo.
Isso é bom. Muito bem. É mineiro, né? Então, Dilermando, os meus cumprimentos. E eu gostaria, então, de iniciar essa nossa live pedindo aos amigos que talvez uma apreciação, uma apresentação não, uma leve intervenção de 2 minutos cada, mas podendo se estender se caso estiver empolgado demais, né? Para a gente não ficar com uma coisa muito extensa e muito enfadonha. Então, essa é a razão, né, do lançamento do meu livro, que é uma reedição daquele livro em papel que eu publiquei em 2008. E, infelizmente, agora não deu para publicar em papel por causa não só da pandemia, mas como da crise pré-existente do nosso mercado editorial. A gente sabe que muitas grandes livrarias estão fechando. E eu tive o dissabor de, outro dia, mais precisamente, sexta e sábado, aliás, da semana passada, de verificar que 2 lojas fecharam de uma grande livraria aqui, né? Uma grande livraria nacional, né? E ela já tinha fechado pelo menos 3 em Brasília. Eu não vou dizer o nome. Saraiva. Bom, Acho que foi a Saraiva. Pois é. E aí o que acontece é que o seguinte, é que a gente tem que se limitar agora ao e-book, né? Que é o livro digital. E esse é mais fácil, porque você baixa direto no celular, né? Isso evita custos de distribuição, de produção, que são enormes. Só para você ter uma ideia, meu livro está custando R$ 39,00 na Amazon. Daqui a pouco vão dar um desconto, vai ficar por R$ 30 ou R$ 25,00. E você também pode ali, tem até inclusive dicionário à sua disposição, se eu não entende uma palavra, você clica ali, já aprende o significado daquela palavra no dicionário que é baixado ali automaticamente. Outra coisa também da facilidade que você tem, não é? De você estar ali, por exemplo, esperando para ser atendido numa audiência ou num consultório médico ou dentário, você pega ali o celular e começa a ler o livro de sua preferência. Só para citar um exemplo aqui, os livros, grande parte dos livros do nosso Juremir, inclusive aquele 1930, Águas da Revolução, que é também um livro muito grande, está lá em e-book, né? Foi um dos primeiros livros que ele lançou. Então eu abro a palavra aqui justamente com o Juremir, né? Dizendo da nossa satisfação em tê-lo conosco e também do trabalho que a gente teve de atualizar a mensagem do Brizola, que é o objetivo central dessa reedição do meu livro. Juremir, é com você a palavra. Bem, eu queria agradecer, Leide Filho, pelo convite. Grande prazer estar nessa live com o Dilermando, com o Walter, com a França, em torno do teu livro e da figura do Brizola. Eu queria saudar o teu trabalho. Eu li esse livro quando tu fizeste a publicação na primeira vez e fiquei encantado com a força narrativa. E eu tenho participado agora de algumas lives sobre o Brizola. Até o PSOL fez outro dia uma live organizada pela Fernanda Melchione. E aí eu constato o seguinte, o quanto a figura do Brizola tem se agigantado a cada vez. De maneira que, às vezes, aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho a impressão que ele se transformou cada vez mais num personagem suprapartidário. Os petistas, volta e meia, elogiam o Brizola. O PSOL elogia o Brizola. O PDT nem se fala. E, de vez em quando, tem até gente de partido de direita, por exemplo, no Progressista, elogiando o Brizola. Então, eu fico com essa impressão de que o Brizola não para de crescer. E todos nós temos saudades do Brizola e nos perguntamos como ele agiria e o que ele diria
nesses tempos tão complicados que estamos vivendo. Quando eu era estudante de História, na Pontifícia Universidade Católica, aqui em Porto Alegre, ainda se fazia muito uma discussão sobre o papel das estruturas na história e o papel de homens extraordinários. E havia duas correntes, uma corrente que dizia que os homens contavam pouco e as estruturas é que determinavam a história, e uma outra, um tanto vencida, que falava na importância de figuras específicas. Se dava sempre o exemplo de Napoleão. Será que a história teria sido a mesma se Napoleão não tivesse existido? Ou as estruturas teriam inventado outro Napoleão? Eu digo isso pelo seguinte, eu acho que o Brizola foi uma figura extraordinária, dessas capazes de mexer nas estruturas. A legalidade, por exemplo, a meu ver, é um momento em que a estrutura foi perfurada pela capacidade extraordinária de um homem de intervir graças à sua personalidade, ao seu carisma, à sua criatividade, à sua força oratória, à sua dinâmica. Então, a minha admiração pelo Brizola não para de crescer ao constatar que ele continua mobilizador. E de uma forma que mesmo aqueles que um dia o criticaram ou não estiveram com ele, na esquerda, hoje se rendem, ainda bem, à força que ele tinha e ao fato de que ele sempre esteve lutando por boas causas nacionais, de solidariedade, de transformação social, de boas reformas. Então, para início de conversa, eu queria dizer isso. Eu me sinto muito feliz de estar aqui, em companhia de vocês, falando deste personagem fundamental na história brasileira. Muito bem. Olha, antes de eu passar a palavra para a Francis, eu gostaria de ler aqui uma mensagem que enviou o Flávio Tavares. O Flávio foi convidado aqui para essa live, mas ele diz que está muito mal com o computador, né, que se declara até analfabeto digital, o que não é verdade, porque eu conheço o Flávio, né, e ele me deu um depoimento em Buenos Aires em 2003, olha lá. Eu lembro que ele já tinha conexão com a internet, né? Então, olha, vamos ver o que é que diz o Flávio. Ele diz assim: só não participo dessa live devido a meu analfabetismo em computador e também em celular. Todos me dizem que meu livro, e aí tem um livro dele aqui, não é, que eu faço questão de mostrar, que é 1961, O Golpe Derrotado. É a mais completa e pormenorizada descrição e interpretação do movimento da legalidade, que foi aquela revolução que o Brizola liderou no Rio Grande do Sul para impor e se contrapor à ordem dos militares da época que queriam impedir a posse do vice-presidente João Goulart, que foi alçado à condição de presidente por causa da renúncia do então presidente Jânio Quadros. Que até já virou filme, né? Pois é. Então, e o filme é, inclusive, não é, tem um roteiro do Flávio Tavares e a direção de seu filho, Camilo Tavares. É 64, o ano que durou 24, o dia que durou 24 anos, 21 anos, que é a época da ditadura. Bom, e aí ele diz que outras facetas do Brizola estão em Memórias do Esquecimento, que é um dos primeiros livros dele, Luta Armada de Resistência à Ditadura, O Dia em que Getúlio Matou Allende, no capítulo sobre Jango, e 1964, O Golpe. Então, Flávio Tavares, aceite aqui o nosso abraço e eu acho que você não vai se livrar de uma insistência minha para convidá-lo a essa live aqui. Essa live meio mambembe, né, que não deu muito certo hoje, mas que é isso mesmo, a tecnologia às vezes nos faz surpresa, né? Então, Francis, é com você a palavra. Eu queria também dizer que a Francis
ela me deu uma grande ajuda nessa reedição. Inclusive, ela teve a pachorra de rever todas as páginas de meu livro em papel, né, que foi de 2008, e que tinha muitos errinhos, não é, Francis? Inclusive geográficos lá do Rio Grande do Sul. Normal. Então, é uma alegria, Leite Filho, participar, né, dessa conversa com colegas, né, o Juremir, nosso ilustre, maravilhoso e dedicado jornalista, historiador, e um olhar fantástico que ele tem, e uma presença fundamental nesse momento que a gente está vivendo no país, né, com as intervenções que ele faz. Ele tem sido uma força extraordinária, né, na construção de espaços democráticos ainda, né? E o Dilermando e o Walter, né, que eu não conhecia, então, para falar sobre o Brizola. Nessa revisão, né, que na verdade foi um voluntarismo meu, mas que eu fiz com muita disposição, o que eu gostaria de comentar e que eu considero muito importante no trabalho, não só no caso dos historiadores, que tem toda a metodologia, mas quando a gente acompanha uma figura dessa dimensão, num trabalho jornalístico como o que eu fiz, Opa! através da assessoria da empresa, poderosa do Brizola, que sempre foi a fala, a capacidade de hipnotizar praticamente as pessoas na construção da compreensão da realidade. Ele fazia lições para os brasileiros de maneira que eu não vi mais. Aliás, creio até que foram muito poucos os que desenvolveram a capacidade que ele tinha de comunicar, de enfim, as artimanhas que vinham sendo construídas, e até hoje elas são construídas, e utilizando recursos sofisticados, né, que as elites têm para controlar a informação, para controlar a dinâmica da política. O Brizola entrava como uma figura que quebrava tudo isso, né? Ele desmontava a lógica dos interesses, como ele dizia, que estavam em curso, que estavam em trânsito nesta ou naquela situação. Então, eu entendo que o Brizola tinha, que eu acho que seria uma espécie de a política da palavra. Ele sabia, ele conseguia, ele entrava na mente das pessoas de uma maneira singular. Ele não tinha recursos sofisticados de linguagem, pelo contrário, ele buscava e não forçava, aquilo era da natureza dele. Né? Então, eu acredito que o Juremir falou sobre essa presença do Brizola em vários espaços políticos, né, da esquerda à direita, nesse momento. Eu acredito que as pessoas, inclusive nesse momento gravíssimo da vida brasileira, sentem falta, a esquerda, inclusive, sente falta daquela maneira direta que o Brizola tinha de fazer a comunicação. Ele dizia o que tinha que ser dito, ele não tinha o subterfúgio sofisticado, aquela palavra que não era de grande compreensão. Não, ele fazia, ele estabelecia uma política na palavra, né? Quem acompanhou aquelas entrevistas fantásticas que ele fazia, 2 horas conversando com os jornalistas, dialogando, fazendo uma intervenção que trazia todo o conteúdo, que trazia referência histórica, que mostrava o que estava acontecendo. Então, eu acredito que o Brizola, e até também, Leite Filho, a questão das publicações é importantíssimo.
quanto mais livros, né? Eu, por exemplo, modestamente fiz, né? Nós fizemos esta revista aqui quando ele faleceu, foi o presidente do partido que solicitou, e depois dos 50 anos da legalidade também, essa revista, que inclusive tem uma intervenção do Juremir, que ele muito generosamente ele participou também. E também da legalidade, esses postais, né? Walter, inspirado em Cuba, porque eu andei em Cuba e eu vi que Cuba deixou o Che Guevara vivo através de publicações, de livros, cartazes, postais, tudo que existia, né? Então, eu achei muito legal, daí nós fizemos esse trabalho aqui de utilização das fotos, né, das imagens do Brizola, as mais icônicas, nos postais. Então, seria isso. Eu acho que eu destaco a importância de que a gente possa sempre produzir, porque essa memória de uma figura tão importante e tão dedicada e tão vinculada ao povo brasileiro como o Brizola, não sei se nós teremos aí, nos próximos anos, alguém que possa substituí-lo. Então, vamos agora ao Walter Schell, o que nos diz a Bahia e Cuba. Boa tarde, amigos. É um prazer, Leite. Obrigado aí pelo convite. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, eu estou na carta do ABC, porque só tem aí PhD em Brizola. O Juremir se fala. A França, nossa senhora, e você que conviveu de perto? Eu não tive uma convivência direta com o Brizola, mas estive com o Brizola algumas vezes. Eu lembro quando existia em Salvador o Jornal da Bahia, eu fui ao Rio, com mais um amigo, fazer uma entrevista com o Brizola. O Brizola era o governador. E era um cara que a gente apostava, né? A gente tudo iniciando ali e tal, pá. E a gente apostava no Brizola. Uma vez nós tivemos com o Mino Carta e perguntamos a ele por que ele dava tanto espaço a Brizola na Carta Capital. E ele dizia que, melhor, nas publicações dele, não sei se a carta já estava, né? Não sei se foi na revista Senhor. Ele diz, eu uso Brizola para detonar esse regime. Né? Brizola, como a Francis falou, era muito objetivo. Não, o que ele dizia tinha credibilidade. Né? Então, o povão o adorava, as coisas que ele defendia, a questão da educação, Brizola, como se diz na gíria, da caceteira, ele ia direto ao assunto. E era um político, vamos dizer assim, corajoso, porque ele comprar uma briga com a Toda Poderosa, aquilo faz parte da história, né, do jornalismo e do próprio Brizola. Você vê o Cid Moreira no auge lendo um editorial. O Brizola era isso, ele não tinha negócio de ter medo. Não, eu não vou mexer com a Globo, não, porque a Globo pode continuar me criticando. Ele não estava nem aí. Né? A questão do Proconsult, aquela coisa toda. Então, nessa ida ao Rio de Janeiro, eu me lembro que a secretária dele, acho que era Neuza ou era Marta, um nome desse assim, vocês devem saber quem é, entendeu? Que fazia a ponte. Aí quando chegamos lá e tal, dia seguinte, entrevista com o Brizola, fomos lá para o Palácio, não teve como encaixar. Estava marcada, mas tinha uma série de atividades, ficou para o dia seguinte. No dia seguinte, tinha a inauguração do PDT em Belo Horizonte. E Brizola foi prático, disse, vocês dois querem ir comigo? Vamos. Quem é que vai deixar de atender um pedido desse, né? Eu lembro que pegamos um avião da VASP, olha, não tinha negócio de aviãozinho de governo do estado, não. Ele foi em avião de carreira. Ele no meio, a gente naquelas três cadeiras, ele do lado, ele do outro, e fomos entrevistando Brizola. Só que do Rio a Belo Horizonte é rápido.
Aí ficou certo que em Belo Horizonte terminaríamos a entrevista. Aí terminamos cobrindo a fundação, a fundação do PDT. Brizola nos deu o resto da entrevista que a gente estava querendo fazer, estava terminando de fazer, né? E conheci duas figuras que fiquei amigo. Um foi o Zé Maria, que era o presidente do PDT em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e o outro, Antônio, que eu não lembro o nome, que era o vice-presidente, que foi, inclusive, na casa dele que nos hospedamos, e por ser dono de alambique em Montes Claros, né, vocês não imaginam o que aconteceu, né? A gente passou da noite provando cachaça, era para voltar no outro dia, não conseguimos voltar, porque estava todo mundo chamando Raul e companhia, né? E uma outra coisa que este encontro com Brizola nos favoreceu, aconteceu, eu conheci uma das figuras mais notáveis dessa república, que foi Raul Riff. Né? Raul era secretário. Ele trabalhou com Marcelo Alencar, depois com Saturnino. Quando eu tive com ele estava com Marcelo Alencar, que era prefeito, né? Eu levei alguns impressos de um jornal um quinzenário que nós tínhamos aqui, e ele adorou, fez elogios. Aquilo, para mim, vindo de um cara que tinha uma história como ele tinha, foi uma coisa fantástica, né? E Brizola é isso, né? Um político que deixou saudades e que a gente precisaria ter um Brizola hoje. E digo com toda sinceridade que não temos. Tá? O que temos aí não tem a força, tá? E a objetividade e a credibilidade que Brizola teve. Não é isso. Então, agora vamos ao Guilhermando Campos. Vou usar aqui para mostrar. Eu e Raul Riff. Opa, Raul Riff, Lá no Rio de Janeiro. secretário de imprensa do João Goulart na presidência da República. Foi. Então, Guilhermando Campos, que nos diz as alterosas e as redes sociais, Guilhermando? Tudo bom, Leite? Prazer participar aqui do relançamento da biografia do Brizola, que vem numa hora providencial, né? Porque o Brizola, como o Juremi disse, ele ressurgiu como um ator quase onipresente na política hoje em dia. Eu estava lembrando aqui, enquanto vocês estavam falando, as hashtags, né? Você está perguntando das redes sociais. A hashtag Brizola tinha razão, Brizola avisou, Brizola disse isso, é muito comum hoje em dia para fechar discussões, né? Diante dos acontecimentos que aparecem hoje. Eu tenho trabalhado no YouTube, Você sabe recuperando... que Brizola tinha razão, é o título do meu primeiro livro. Pois é, tá sendo divulgado hoje muito esse Pois título. é, em papel ainda, mas ainda tem por aí, sabia? Nessas estantes virtuais aí você ainda consegue. Mas em papel, não porque ele é de 1987, né? A internet mal estava dando os primeiros passos. Pode continuar, Campos. Eu tenho trabalhado no YouTube, recuperando as falas do Brizola, recuperando trechos de jornal, garimpando na internet e organizando isso num canal. E é interessante que esse ressurgimento do Brizola vem no momento de crescimento da militância, que vê no Brizola um guia, um líder, alguém que ainda organiza o presente. Ontem eu participei de uma plenária da Juventude Socialista do PDT de São Paulo, participei também via videoconferência, e tinha lá gente de 14 anos, 17 anos, 18, 20, tudo brizolista. É impressionante. Impressionante como ele ainda comunica com o presente. Tem um tipo de edição... A memória, né? A memória, isso é que é importante. Né? Ele precisa alimentar a memória da sua mensagem. Isso. O trabalhismo, ele sempre teve a recuperação da memória como uma fonte de organização do presente, né? Quase que um método. Do Getúlio, do Brizola, ou mesmo do Floriano, do Júlio de Castilhos. Isso tem sempre uma continuidade. O José Bonifácio é sempre visto de uma perspectiva de uma continuidade histórica. O Brizola usava a metáfora do cabo de sisal. Ele dizia que a história é como um cabo de sisal, que é formado por pequenos fiozinhos, que cada um é bem menor que o tamanho da corda, mas quando se entrelaçam, formam um contínuo, né, que liga o presente ao passado.
E nessas edições que eu faço dos vídeos do Brizola, tem um tipo de edição que eu gosto muito de fazer, que é o seguinte: eu recorto o vídeo e retiro as marcações temporais. Por exemplo, quando ele está falando do Collor, aí eu tiro o Collor, eu vou lá e recorto. E deixo ele falando sem as marcações. E, às vezes, eu faço uma edição como se ele estivesse falando de um tema presente. O último que fez muito sucesso foi quando saiu o PIB do Paulo Guedes, que foi muito decepcionante, como a gente esperava. Aí eu coloquei assim: Brizola comenta o PIB do Paulo Guedes, o PIBinho do Paulo Guedes. E cortei ali que ele estava falando do Collor. E é impressionante, mas ele está comentando de fato o PIB do Paulo Guedes, falando da internacionalização da economia, que não pode dar certo, o tipo de privatização, como é a privatização aqui, como é a privatização lá fora, que você não pode analisar a economia, a metáfora que ele usava é analisando apenas uma árvore, que tem que analisar a floresta. E parecia que ele estava falando pro Paulo Guedes, né? Isso gera uma curiosidade que a pessoa acha estranho, né? E se espalha bastante. E eu acho que esse trabalho tem sido importante porque esse desencontro lastimável que ocorreu entre o Brizola e o YouTube. A gente estava falando aqui das tecnologias, o Brizola sempre teve muitos limites para divulgar suas ideias. Você nunca teve espaço na TV, sempre foi uma briga gigante com a Rede Globo na época, e com os monopólios de comunicação. E hoje em dia o YouTube e a internet permitiria ele a romper com essa limitação. Eu me lembro, quando eu era criança, o hino nacional das introduções do PDT na televisão era como se fosse a música do plantão da Globo. Né? Parava o jantar da família brasileira para ouvir o que o Brizola ia dizer. Era um momento solene no Brasil. E Dilermando tentaram muitas vezes tirar, foi o Arthur Moreira Lima, inclusive, que fez aquela abertura para o Brizola, e ele não deixava, demorou um tempão para derrubarem, porque achavam que aquilo já era ultrapassado. E não era, eu pessoalmente nunca achei, eu adorava aquela abertura, ela era muito bonita. Muito marcante. Eu sou militante do PDT e sou militante da ideia de a gente recuperar as introduções, porque ela é muito marcante. É muito marcante. Ela realmente introduz algo que vai ser importante em seguida. A gente tem essa expectativa, né? Essa coisa aqui. Não, vai. E eu gosto muito do livro do Francisco, do Leite Filho, porque ele é um livro que já começa a batalha das ideias, a batalha da história, no título, né? Um livro corajoso que já começa com El Caudillo, né? Reconstituindo o sentido das palavras. A gente perdeu uma certa batalha das palavras, batalha das ideias, em que caudilho se tornou sinônimo de atraso e autoritarismo. Populismo se tornou sinônimo de demagogia. E é necessário que a gente entre nessa luta para reconstituir os sentidos originais das palavras. E esse livro é muito corajoso nesse aspecto e muito bom que seja relançado nesse momento. Eu intuo, Leite, que você vai ter muito sucesso nesse relançamento do livro, por esse novo público que está chegando. Talvez mais do que em 2008, que evidentemente que ele foi um livro de sucesso em 2008, mas eu tenho a impressão que ele vai, não só por ser digital, mas por alcançar um novo público que não existia dentro de um campo político que está ressurgindo hoje em dia. Que essa foi a minha preocupação também, em conectar o livro com o YouTube, né? E com os outros sites de vídeos, né? O Facebook e tudo. E eu tive a preocupação de contextualizar cada vídeo, aqueles que você subia para o YouTube, e em determinado assunto, por exemplo, do plano cruzado, aquela denúncia que ele fez do plano cruzado, né? E que foi o objeto do meu livro, primeiro livro, Brizola Tinha Razão. E a partir dali você tem, por exemplo, aquela resposta à TV Globo, né, que ele conseguiu o direito de resposta lida pelo Cid Moreira. Então você vai no meu livro e clica ali sobre aquele episódio, tem lá o link respectivo e é muito fácil, clica lá e você já abre o vídeo, né? Eu já tinha feito isso no livro da Cristina, que a Cristina também fez o anúncio de da sua candidatura a vice-presidente e não a presidente da República através de um vídeo que ela postou às 6 horas da manhã. Aí assustou toda a Argentina. Como é que a Cristina vai ser vice do Alberto Fernandes e não ele o vice dela? E aí é justamente isso. Está lá, já na introdução, eu fiz questão de apresentar esse vídeo, que não é uma coisa difícil de fazer, né, nos livros. E aí você tem aí, está conectado, faz o leitor se conectar no vídeo e recuperar, resgatar uma dessas falas do Brizola, que deve ter umas 30 ou poucas lá nesse livro, esses links.
em cada momento e devidamente contextualizado. E o vídeo, ele se torna agora uma fonte primária de pesquisa, que vai aparecendo também com o tempo. Eu te indiquei alguns, né, que você tinha me pedido. Tem uma entrevista que ressurgiu do Brizola na Unicamp, falando quando ele entrou no movimento estudantil, algo que eu nunca tinha ouvido com detalhes, né? Isso vai sempre enriquecendo mais a construção histórica, a partir dos vídeos também como fonte. Essa conferência que ele fez na Unicamp, 3 horas e 49 minutos. Eu tive a preocupação também de não cansar o leitor e colocava lá a contagem, né, de tanto a tanto, vamos supor, 15 minutos a 17 minutos ou a 18 minutos. E ali está a contagem direitinho, né, matematicamente correta, e ali é só clicar e você vai direto no assunto. Bom, eu queria então pedir mais uma vez desculpa aos amigos pelo fato de não ter entrado isso lá em live, né? Que essa que é a grande objetivo. Qualquer luxo do momento. Então, mas vai em gravação e a gente vai divulgar isso com o maior empenho, não é, nas nossas redes sociais. De qualquer maneira, eu queria passar aí uma segunda e última rodada para os amigos, para também não ficar muito enfadonha a nossa conversa. Volto ao Juremir Machado da Silva. Olha só, eu sempre fico pensando, é uma coisa óbvia, que o nosso país acaba sendo um país muito bizarro. Em pouco tempo, né, em 30 anos, vamos dizer, este país levou à presidência da República Collor, Temer, que era vice e virou presidente, e Jair Bolsonaro. Um país que faz Collor, Temer e Bolsonaro presidentes e que não fez Brizola presidente. É uma perda de oportunidade, de compreensão da história e de valorização de um personagem fabuloso. Eu, como foi destacado pelos colegas da live, eu tenho uma grande admiração por essa paixão do Brizola pela educação. E acho que esse era o caminho. Nós certamente teríamos tido uma experiência diferenciada em termos de política educacional. Então, é lamentável que nós não tenhamos aproveitado, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, o cavalo passou encilhado, Brizola podia ter sido presidente da República e os brasileiros não montaram. Os brasileiros deixaram o cavalo passar encilhado e escolheram, por exemplo, o Collor. Em 89, aquele segundo turno tinha de ter sido entre Brizola e Collor. E aí eu acho que o Collor teria levado uma sumanta. Ainda que aquele personagem tivesse sido tão construído pela mídia, que talvez ele ganhasse até do Brizola. Mas acho que teria sido bem diferente. Aquele era o momento do Brizola. E o Brizola teve até a humildade depois de ser candidato a vice, e mais uma vez os brasileiros deixaram o cavalo passar encilhado e não aproveitaram. Então, nós temos uma dívida de memória com o Brizola. Perdemos mais de uma vez a oportunidade de levá-lo a um cargo no qual ele teria contado de maneira diferenciada. Para terminar, eu conto que o meu interesse pelos personagens do trabalhismo começou muito cedo, meio que acidentalmente. Eu sou da região da Campanha, lá de Santana do Livramento, Francis, e eu, para juntar dinheiro para vir para Porto Alegre, eu tropeava com meu pai, que era um cabo da Brigada Militar, um homem simples, um homem da campanha. E um dia nós estávamos levando uma tropa de bois de uma cidade para outra, ali de Livramento, em direção a Dom Pedrito, e o meu pai olhou aquelas terras assim a perder de vista na linha divisória entre o Brasil e o Uruguai e disse o seguinte: essas terras, o Jango ia desapropriar para que os
mais pobres pudessem também ter terra para produzir. Eu olhei aquelas terras a perder de vista, guri, menino, e disse o seguinte: mas esse Jango, então, era bom demais, hein, pai? E o meu pai, era um homem assim bem simples, ele deixou os cavalos andarem assim 3, 4 minutos e disse assim: eita, guri, vai ser comunista. Eu nunca esqueci aquilo e nunca perdi o interesse pelos trabalhistas. Muito bem. Ah, Então, Francis, vamos lá para Levi Machado. Completando o bizarro que o Juremir comentou, da eleição também de um operário, de um metalúrgico e uma mulher. E bizarrice total que estamos agora numa situação como essa com um capitão. Bom, mas eu gostaria de destacar até o que o Dilermando colocou, que os jovens, né, a gurizada, vem se interessando, e a própria dinâmica, né, essa dinâmica diferenciada agora, mais intensa da comunicação. Eu acredito que até no aspecto de que o Brizola enfatizou tanto a educação, que nós deveríamos, pelos mecanismos que pudermos aí encontrar, transformar o Brizola num educador de líderes, tendo em vista a maneira como ele abordava. Eu destaco muito isso porque me causa tristeza ver determinadas figuras com mandatos, com espaços valiosíssimos, né, de comunicação, e não conseguem fazer essa comunicação. Não dizem o que tem que dizer, né? Ou dizem de maneira pouco compreensível, e eu acho que é fundamental aquela maneira que o Brizola tinha de ensinar, aquelas lições que ele dava, aquilo tem que existir, tem que ter outros milhões que façam também aquela comunicação tão direta e tão explícita e tão clara, né, que ele fazia. O Leite Filho falou dessa palestra de 2h30, 3 horas, era a média dele, ele sempre falava. Eu lembro quando ele voltou uma vez ele foi convidado para passar uns 20, 30 dias na República Popular da China, e quando ele voltou, ele ficou 2 horas, depois de uma reunião do partido, ele ficou 2 horas. Eu lembro que nós saímos de lá meia-noite passada, contando para o auditório lotado tudo que ele tinha visto, que tinha detalhes. Ele contava de uma maneira fantástica. A gente ficava ouvindo sem parar, e ele tinha prazer em dividir, né, em compartilhar todo aquele conhecimento que ele adquiria ao longo da experiência dele como gestor, como político, seja lá a situação que ele vivenciava. E eu acho que as novas gerações de lideranças políticas ou estudantis, seja lá o que for, elas têm que aprender a falar como o Brizola falava. Todo mundo tem que ser tem milhões de Brizolas, que talvez aí a gente realmente tem que ser. Então vamos agora a Walter Schell. Rapaz, estou vendo aqui e aprendendo, viu? Pô, Juremir, vai ter que fazer um canal aí, você com o Dilermando e a nossa querida Francis, tá entendendo? Falou uma coisa curiosa que terminou me remetendo a Cuba, como a Francis também falou, o negócio das fotos, negócio de Che, você vê, não existe pichações em Cuba. Agora, os muros estão lá, as casas de Che e tal. Uma certa feita, eu fui ao aeroporto com um pessoal, que inclusive eu acho que deve conhecer, o Jorge Ferreira, era do Comitê Central, diplomata, recebi uns brigadistas italianos. Aí eu vi assim, na hora que desceram do avião, né, aqueles jovens de
Leite, 15, 16 anos, boina do Che, todo paramentado, já chegaram paramentados. Aí eu fui perguntar a uma jovem, por que Che? Ela fez, e por que não? Meus pais têm os Beatles como ídolos. Meu ídolo é Che, né? Os seus ensinamentos e tal. Pá. Então, aquilo que você falou, que na reunião do partido, viu jovens lá de 14, 15 anos, tá entendendo? Isso é procurando aprender, ouvir sobre Brizola, eu acho que isso é fundamental nos dias de hoje. Nós precisamos resgatar o Brizola. A questão da rede da legalidade, eu acho que a gente deveria continuar falando, escrevendo sobre isso. E eu lembro que algum início do ano chegamos a comentar isso aqui na Bahia, porque já que o estado aqui no Nordeste todos fazem oposição ao governo federal, por que a gente não juntaria as TVs educativas da Bahia, de Pernambuco, Sergipe, do Ceará e tal, e fazia uma rede para contrapor tudo isso que está aí. Mas só que a coisa não funciona, porque depois nós descobrimos que a TV tal recebe dinheiro da Fundação FOR, a outra da Fundação Rockefeller, não sei o que e tal, e apesar de ser de governo do PT, mas ela tem limitações políticas, né? Então, eu acho que precisamos de político como Brizola, político que tenha paixão, que ame esse país, que investe em educação. As elites odiavam Brizola justamente por isso, né? Todos nós sabemos a história dos CIEPs no Rio de Janeiro. A elite carioca ficava com a raiva de... As elites perversas. Os filhos estudavam em escolas particulares e não chegavam aos pés dos CIEPs. Então, pegavam muito pesado contra o Brizola, investindo o nosso dinheiro no filho da empregada, do não sei o quê, tudo marginal, isso e aquilo. Então, nós estamos vendo aí, o hoje praticamente só tem lá os prédios e olhe lá, né? Não tem mais aquele sistema educacional, né, que foi implantado na época do Brizola. Então, não nos faz falta. Nós temos algumas lideranças aí, mas são lideranças que não sei, não nos empolga. Brizola, todas as vezes que tentou ser candidato a presidente ou a vice, ele teve aquelas tais forças ocultas que Jânio falando, todo trabalhando nos bastidores contra ele, porque tem medo dele. As Forças Armadas não gostavam dele, temiam ele, né? O seu poder de aglutinação, que era muito grande. Entendeu? Então, precisamos de novos Brizolas. É isso. Então, para encerrar, nós temos agora o nosso Guilhermando Campos, lá de Ouro Preto, das Minas Gerais. Pois é, Leite, eu tô pensando aqui na fala do Juremir, dos admiráveis trabalhistas, que ele está falando do Jango. Uma característica que talvez falte na ação política e que os trabalhistas tinham, na verdade, os governos populistas da América Latina, o Perón, a gente vê muito exemplo, o General Cárdenas, Aida La Torre, agora mesmo os peronistas que chegaram ao poder lá na Argentina, o Brizola na campanha da legalidade, que era uma capacidade de avançar nos momentos de crise. Isso é muito importante a gente recuperar essa característica da ação política. No momento de uma crise imensa agora, o Alberto acabou de nacionalizar uma empresa, a maior empresa de exportação de produtos do agronegócio argentino. O Brizola, diante de uma crise imensa, criou a campanha da legalidade, que era um negócio inimaginável, né? Um negócio incrível. Com certeza. Um épico do nosso país. Talvez a única vitória genuína da esquerda brasileira com todos os pontos, seja a campanha da legalidade. O Getúlio, 10 meses antes de se matar, numa crise horrível do governo dele, ele criou a Petrobras. 3 meses depois, o Jango ajustou o salário mínimo em 100%. Os momentos de crise não são momentos de recuo, são momentos de avanço.
E por isso que esses governos foram tão perseguidos, porque eles são perigosos do ponto de para as oligarquias tradicionais da América Latina. E a gente hoje enfrenta... a gente o tem caso de Maduro na Venezuela. O caso de Maduro na Venezuela. E hoje a gente enfrenta algo contrário. Por exemplo, na crise de 2013, a gente recuou e legalizou a Lava Jato. Na crise de 2014, a gente recuou e colocou o Levi na Fazenda. Então, esse movimento contrário do que o trabalhismo histórico sempre fez, ligado ao populismo latino-americano, ele desapareceu da ação política e eu acho que isso explica muito da nossa tragédia atual, né? Do porquê a gente se tornou inofensivo para o sistema. O Temer revogou a CLT, o Bolsonaro acaba de praticamente revogar a aposentadoria e tudo como se não tivesse ocorrido. As pessoas só estão migrando para um trabalho precarizado, em que a ação política dos grupos organizados em torno dos trabalhadores não tem mais efetividade, né? E eu acho que se inspirar no nosso histórico de ação, que é avançar nos momentos de crise, né? Porque as crises vão vir. A gente vive na América Latina que a regra é a instabilidade. E a gente tem que mostrar que não é bom negócio para as oligarquias tornarem um ambiente instável, né? Porque não pode haver recuo nesses momentos. Então, eu fecho a minha fala com isso, agradecendo o convite e parabenizando por esse relançamento do livro, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso gigante pela conjuntura e pela qualidade da obra. Dilermando, Leite, só Dilermando, aqui nós temos uma colega, Celina Canabarro, ela tem também um acervo de imagens muito bons do Brizola. Eu vou falar para ela do teu trabalho e vou ver se vocês fazem contato, porque ela tem um acervo maravilhoso de imagens do Brizola aqui também. Maravilha, eu peço para o Leite fazer esse contato, nossa, para a gente poder conversar. É um maior prazer. Olha, meus ilustres convidados, muito obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite. E, infelizmente, tivemos esse problema técnico que a gente espera compensar, pelo menos com essa gravação. Então, estamos todos aí prontos para uma nova live, possivelmente no próximo domingo. Sempre tentando... Vamos falar sobre a Venezuela, Leite, que você conhece muito bem, e eu também. Vamos falar sobre Venezuela, o que está acontecendo? Pois é, vamos sim, mas isso em outra oportunidade, porque a gente tem que fazer umas 5 ou 6 lives desse livro, que é especificamente do Brizola, né? Porque aí o tema da Venezuela, que é muito empolgante também, mas ele precisa de ser exclusivo, né? Porque é muito tempo, né? A gente vê aqui que, sem querer, a gente foi quase numa hora de conversação. Então, muito obrigado. Muito obrigado a vocês todos, tá? Estou agora. Como é? Um abração para vocês. Tchauzão, hein? Um abraço para todo mundo, para a Francis. Um abraço. Armando, Juremi, foi um prazer conhecer vocês. Prazer. Espero que a gente se encontre aí em outras oportunidades. Tchau, tchau. Um abraço.